Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma palestra da nossa jornada Smart, com o tema Construindo na Era da Inovação. O tema da palestra de hoje é a gestão do fluxo de informação em processos BIM. Nosso palestrante, Henrique Bolzan, vai estar abordando sobre o tema. Espero que vocês aproveitem. Hoje estamos aqui com o José Link também, e Gustavo Escobar, sou eu. E o Henrique vai estar explicando para vocês a respeito dessa temática. Beleza, olá pessoal, meu nome é Henrique Bolzan de Rezende, eu estou aqui para falar com vocês de gestão de informação, mais especificamente gestão do fluxo de informação em processos BIM. Nessa palestra a gente vai falar a parte da gestão da informação dentro de um modelo, o que tem que ser organizado dentro de um modelo, e a comunicação também extra-modelo, porque você tem... Quando você está desenvolvendo um projeto, você tem comunicações que elas não são armazenadas no modelo, mas elas têm um percurso a qual elas devem seguir para ser armazenada corretamente. Meu nome é Henrique, como eu já falei, Eu trabalho com construção civil já há 9 anos, com uma empresa própria. A gente trabalha em plataforma BIM já há 7 anos. Na verdade, no início a gente fazia o BIMzinho, que o pessoal chama, Que a gente basicamente só usava o Revit e, na verdade, antes do Revit a gente usou o ArchiCAD. À medida que a gente foi usando, cada vez a gente vai aprendendo mais a ferramenta, Porque o BIM não é uma coisa que você chega, aprende num curso de 2, 3 meses e pronto, tá pronto, você já sabe fazer tudo. Na verdade, é um processo contínuo que você vai desenvolvendo e melhorando cada vez mais. Há uns 3 anos a gente começou a ter soluções mais complexas de BIM, Que demandam um nível de maturidade maior e um nível de comunicação também bem mais centrado e mais organizado. Antes de entrar para a construção civil, eu era da área de tecnologia, eu trabalhava com gestão de servidores numa empresa de desenvolvimento de software. Para quem conhece daqui, hoje em dia ela está em São Paulo, Campo Grande, e ela está em 2 países da América do Sul, que eu não me lembro de cabeça, mas chama Agem essa empresa. Ela é bem grande assim, no setor de desenvolvimento de sistema. E mais recentemente, há mais ou menos 1 ano e meio, a gente teve a ideia que algumas empresas que trabalhavam em BIM, cada uma de uma área, a gente teve a ideia de se juntar e abrir o primeiro núcleo BIM do Centro-Oeste, que é a junção de 5 empresas, a RD Engenharia, que é a minha, a Sempre Energia, a Caian Lopes Engenharia, Camila Carli Arquitetura e a Concebe. E daí a gente está indo aí nesse processo, agora está indo para o primeiro ano de Office BIM mesmo, formado. Então, a gente vai começar a falar aqui, antes de tudo, vamos dar só uma recapitulada, Então, o que a gente está falando aqui? A gente está falando de BIM. Quando a gente fala de BIM, a gente está falando do ciclo inteiro, não de criar uma maquete 3D que é paramétrica, como o pessoal diz. Assim, você muda um parâmetro, o tamanho da porta muda. Não, a gente está falando de BIM como um todo. BIM é um processo que ele vai desde a parte da concepção do projeto até a análise anterior a ele, a viabilidade dele, tanto técnica quanto econômica, até a parte de gestão do empreendimento e a parte de desconstrução do empreendimento também. É possível no BIM você prever, você vai construir a edificação e que depois você vai desmontar a edificação. Isso é mais usado para o pessoal da indústria, geralmente. E daí, o que é importante ver desse ciclo? Se BIM é tudo isso, quer dizer que ele não é feito só por uma pessoa, ele é feito por grandes equipes. E essas equipes elas precisam se comunicar certinho. Então, é justamente sobre isso que a gente vai abordar, que é como funciona a comunicação dentro do BIM, o que é e o que ela vai afetar no processo como um todo. Você tem, quando a gente fala de BIM, o que o pessoal mais conhece são as dimensões. Você tem 1D, 2D, 3D. 1D é parte de planejamento, 2D é parte de concepção e 3D é parte de modelagem. Essas 3, geralmente, são a que todo mundo começa a fazer assim que inicia um processo BIM, um processo de implantação ou o próprio estudo sem um planejamento de implantação mesmo. Infelizmente, a parte do 1D, que é justamente a gestão de informação que tem que ser planejada, geralmente ela é renegada, assim, ela é deixada de lado como se não tivesse tanta importância, e o pessoal se preocupa mais com 2D e 3D. O que causa um problema que é, quando você vai chegar na parte de 4 e 5, que seria começar a cruzar o cronograma e o orçamento ali com a obra, você começa a ter alguns problemas e começa a ter que reaprender como que faz tudo.
E daí, como a gente vai mostrar aqui, isso é justamente por causa da comunicação, é justamente por causa do planejamento que tinha que ter vindo lá do 1D. Então, falando de BIM, que é esse processo todo, a gente tem que entender, tipo assim, o que realmente é BIM. Não é só uma maquete na qual você consegue extrair quantidades simplificadas lá, do jeito que a gente fala. Quando você tem o Revit, a gente vai acabar falando de Revit aqui por ser a ferramenta mais usada no mercado, mas não quer dizer que você só usa ele, é claro, né? Você tem o ArchiCAD aí, que em termos de arquitetura é bem mais superior que o Revit, tem bem mais funções para a parte de concepção, e você tem outras soluções também da Tecla, de vários fornecedores aí. Mas o que interessa para a gente aqui, a parte de BIM, é voltar desde o conceito inicial. Então, o BIM, que é o Building Information Modeling, o que ele é? Ele é modelagem de informação da construção. O que isso quer dizer? Quer dizer que você está pegando toda aquela informação, está dando forma nela, está calculando ela, está verificando se ela é correta para chegar no resultado que você deseja, que no caso, geralmente é uma edificação, uma obra de infraestrutura, uma obra industrial, mas no geral é algo que você quer criar. E de onde que vem modelagem, né? Modelar. Modelar, se eu for pegar lá do início, tipo assim, você tem um pedaço de barro e você vai começar a mudar ele até ele tomar uma forma. Então, tipo assim, você está trabalhando em cima de alguma coisa. Sempre que o pessoal fala de BIM, assim, começa a aprofundar um pouco mais, eles falam, o que interessa é o I. Na verdade, o que interessa é o IM, não só o I sozinho. O I sozinho, ele não é nada. A informação, sem estar organizada, não é nada, é só bagunça. Não serve para nada. Você pode ter, por exemplo, quando você tem informação mal organizada, ela pode causar mais dano do que ajudar no processo, né? E daí, quando você está falando de modelagem de informação, de organização, quer dizer que basicamente você está falando de banco de dados. É o que mais interessa aqui e é a grande barreira assim, para as empresas de construção civil, porque a formação do engenheiro, que geralmente é a maior parte dessas empresas ou dos escritórios pequenos, que é quase 100% de engenheiros e arquitetos, essas formações elas não abordam a parte de TI, né? Não abordam a parte de gestão de informação para bancos de dados. Só que banco de dados é basicamente uma coisa, tipo assim, ele é uma coisa simples. Na verdade, a gente trabalha com eles o tempo todo e nem nota que está trabalhando com ele. Por exemplo, uma planilha que você tem no Excel, ela pode ser usada como um banco de dados, contanto que você organize ela do jeito certo e que você tenha regras de como você vai inserir informação e como você vai extrair informação. Então, basicamente, todo o conceito aqui roda em cima da parte de banco de dados. Todo o fluxo de informação é organizado para que o banco de dados seja organizado. Você imagina assim, você tem um projeto e o banco de dados tem que ser o centro dele. Toda a informação que vai ser inserida, por exemplo, o arquiteto vai criar lá, vai conceber um sketch que seja, um desenho à mão. Ele tem que pegar aquilo e tem que armazenar no banco de dados. Ah, mas o que é o banco de dados? É uma planilha de Excel que ele vai lançar lá? Não, é um servidor MySQL, PGSQL, é coisa... Não, a gente vai mostrar aqui que, tipo assim, o banco de dados é um conjunto, pode ser um conjunto de funcionalidades que servem para armazenar informação. O importante é que a informação esteja lá e esteja guardada de forma correta. Por que isso acontece? Tem que ter esse cuidado justamente por causa da gestão do fluxo de informação. Isso aqui que vocês estão vendo na tela agora é o maior exemplo de todos do que acontece nos projetos normalmente. Você tem atualmente, por exemplo, quando você tem um projeto, o cliente chega e contrata um arquiteto, por assim dizer. Primeiro vamos pegar um projeto de pequeno porte, para você entender a complexidade desse pequeno porte, para depois a gente extrapolar para um tipo maior porte, para entender o impacto que isso causa. Mas você tem um projeto de pequeno porte lá, o cliente quer construir a casa dele. Ele chega no arquiteto e fala que ele quer construir a casa dele, beleza. O arquiteto vai começar a conceber. O arquiteto tem uma dúvida, ele comunica com o cliente. Aí o cliente devolve a dúvida dele e comunica de volta para o arquiteto. Você tem um canal de uma via. Passou a concepção, é preciso começar a fazer o planejamento da obra ali. A primeira coisa que ele vai começar a precisar dos projetos de engenharia. Então ele vai ter que ir atrás do estrutural. Então agora o cliente que já contratou o arquiteto, já finalizou o serviço dele, né? Tá bom que não acaba sendo exatamente assim. Geralmente a relação se mantém por um pouco mais de tempo. Mas basicamente o cliente daí contrata um engenheiro, comunica o engenheiro tem uma dúvida, comunica o cliente.
O cliente não sabe sanar a dúvida do engenheiro, comunica ao arquiteto. Aí o arquiteto comunica ao engenheiro. Então, só agora com 3 pessoas, você tem basicamente 2 canais de comunicação entre cada elemento ali presente. Você tem um canal de comunicação de ida e de volta do engenheiro para o arquiteto, um canal de comunicação de ida e de volta do engenheiro para o cliente, do cliente para o arquiteto e do cliente para o engenheiro. E depois do arquiteto para o cliente e do arquiteto para o engenheiro. Então, você começa a entender a complexidade que vai ficando. Depois a gente entra mais no projeto de hidráulica, o projeto de elétrica, o planejamento de obra. Então, você começa a entender quantos canais de comunicação tem. E o que acontece? Cada vez que você tem um canal de comunicação, provavelmente, quanto maior a rede, menos informação vai fluir. Você só vai ter, como é que eu posso dizer? Você só vai ter obtenção de dado de forma ativa. O que é isso? Eu estou desenvolvendo um projeto estrutural, por exemplo, e preciso saber o tamanho de um vão. Provavelmente foi comunicado isso para mim através de uma planta DWG, beleza. Eu pego essa planta, tipo assim, eu tive necessidade dessa informação, então eu gerei uma ação que é ir requerir essa planta para poder sanar essa dúvida. Eu vou sanar a minha dúvida, vou fazer a correção ali, e daí vou passar essa correção para o arquiteto. Pode ser que afete o projeto dele, ele tem que fazer uma alteração. Daí, o engenheiro, por exemplo, de hidráulica que está fazendo o projeto dele pode ter tido uma dúvida semelhante e precisa requerer uma informação. Ele requeriu essa informação antes de eu ter dado a minha informação para o arquiteto. Então, aí você já começa a entender o que acontece com o versionamento de projeto. Eu acredito que o pessoal que trabalha na área de projetos aqui, até de execução, com certeza tem constantemente esse problema, né? Se essa prancha é a última versão, não é? Tem uma versão mais nova, tem uma versão mais antiga, a versão que está sendo usada na obra está correta, não está? Sempre tem, e a empresa, dependendo do porte dela, tem as soluções dela para resolver isso. E a ideia do banco de dados é justamente corrigir esse problema de comunicação primariamente. Qualquer informação que você precisa inserir, você vai armazenar em um local único. Aqui, uma analogia simples de entender isso aqui, todo mundo na escola já fez a brincadeira de telefone sem fio. O primeiro, basicamente, é um telefone sem fio. Você imagina brincar de telefone sem fio lá, onde você tem que ficar passando a informação, e às vezes ela tem que pular da segunda pessoa para a quinta, da segunda para a sétima, e assim vai. E a parte de usar um banco de dados, basicamente, seria você fazer um telefone sem fio com uma mesa no meio da sala. E daí, tipo assim, começou a brincadeira que você recebe a frase, você vai escrever essa frase no papel e vai deixar em cima da mesa. Qualquer pessoa que tem que saber qual que é a frase, ela vai levantar, vai lá na mesa, vai olhar e a frase vai estar lá. Então, tipo assim, você não vai ter perda de informação. O banco de dados para a construção civil funciona exatamente assim. O que isso quer dizer? Você começou a fazer uma concepção, por exemplo. O arquiteto começou a conceber o projeto. Ele vai pegar aquela informação e vai armazenar no banco de dados. Pode ser uma nuvem, como o Google Drive, como o G Suite. Pode ser uma solução mais robusta, por exemplo, falando de BIM, como o BIM 360, você tem o BIM Sync, você tem o BIM Server, que, se eu não me engano, da Graphisoft. Você tem uma série de soluções que podem suprir essa demanda. Mas, basicamente, o que acontece é, qualquer informação que é gerada, ela não é passada de um ente do processo para outro ente. Ela é passada de um ente para o processo, para o servidor. E toda vez que alguém necessita verificar a informação, necessita de uma informação, ele vai lá no servidor, olha qual é e trabalha em cima daquela informação. Então, aqui a gente começa a falar de trabalho colaborativo já. Você pode ver que eles estão trabalhando todos em cima de uma mesma coisa, todos em cima de uma mesma ação. Hoje em dia, pelas tecnologias que a gente tem, é extremamente simples fazer isso, né? Tem bastante ferramenta para ajudar, mas o importante de entender aqui é o processo de como isso é feito e a importância de por que ele tem que ser feito assim. Não é porque, tipo assim, quando você tem um banco de dados, você está suprindo, você está corrigindo um problema de comunicação e está facilitando o serviço. Não quer dizer que ele não tenha seus próprios problemas. Você tem uma série de problemas aí, porque você tem que ter metodologia de trabalho, você tem que ter o profissional atualizando a informação, tipo assim, ele terminou. Quando você usa um servidor como G Suite, G Drive, que eu acredito seja o que a maioria vai acabar utilizando no início, devido aos custos de implantação de outras soluções mais robustas, você tem que ter os processos de trabalho. Por exemplo, o escritório de arquitetura começou a trabalhar no dia.
antes de fechar o dia, ou a cada período de dia, ou a cada período de tempo, foi estabelecido para esse projeto que ele teria que ter uma certa recorrência de quando o arquivo tem que ser salvo no servidor. Pode ser que essa recorrência seja de horas, pode ser que ela seja de períodos, né, amanhã, tarde, pode ser que seja de dia. Quanto maior for essa recorrência, mais chance de falha de comunicação ela pode ter, mais retrabalho pode ter. A ideia dessa recorrência é basicamente você reduzir o tempo de projeto. Como que isso acontece? Vamos pegar lá desde o tradicional, como que era feito? Era feito projeto de arquitetura, a arquitetura passava informação para a engenharia fazia estrutural, depois fazia o hidráulico, depois fazia o elétrico. Geralmente nessa ordem, não necessariamente tem que ser sempre nessa ordem. Ao final de fazer todos esses projetos, era feita uma compatibilização. A compatibilização era feita, ela gerava uma série de inconsistências. Essas inconsistências são devolvidas para os projetistas e eles têm que fazer as correções. Eles fazem as correções, uma semana, um mês, 2 meses depois, reúne-se de novo para fazer uma compatibilização, é feita a compatibilização, novos problemas são encontrados e é mandado de volta para fazer. O que acontece? Você trabalhou durante, vamos pegar um prazo de 1 mês de compatibilização. Você trabalhou durante 1 mês, foi compatibilizado, viu que havia um problema, então ele teve que voltar, você perdeu 1 mês. O que as empresas normalmente fazem? Elas começam a reduzir o prazo de compatibilização, reduz para 1 semana, por exemplo. Então, a cada 1 semana, você verifica os projetos como um todo, né? E vê o que precisa ser alterado. Isso quer dizer que a cada 1 semana você tem chance de perder 1 semana de trabalho, você tem chance de perder 1 semana de recorrência. Então, o que você poderia fazer para não perder tanto tempo? Reduzir para 1 dia que seja. Você reduziu para 1 dia, quer dizer que todo dia ele é verificado e você pode perder 1 dia de trabalho. Só que aqui, como a gente está falando de banco de dados e de BIM, a gente vai entrar um pouquinho mais em BIM, por enquanto a gente está falando de forma genérica, por mais que eu tenho quase certeza de que quem pesquisou de BIM já viu esse gráfico que está aparecendo agora, deve ter visto ele com o símbolo do BIM no meio aí. Mas, tipo assim, agora que a gente tem a possibilidade de trabalhar em BIM, a gente tem como fazer uma verificação de compatibilidades de forma quase instantânea, então a gente começa a se preocupar em quanto tempo a gente renova a informação que está armazenada para que ela seja constante e reduza nosso tempo de retrabalho. Então, na verdade, essa regra de você tem que upar a informação do servidor a cada hora, a cada 2 horas, a cada 3 horas que seja, é justamente para evitar retrabalho. Então, falando na parte de BIM, pessoal, a gente tem banco de dados, né, e como que isso trabalha dentro do BIM em si. O banco de dados é basicamente uma central de armazenagem de informação. E quando você trabalha em BIM, você tem uma ferramenta específica que é extremamente útil para essa armazenagem, que é o modelo. Então, a parte de modelagem BIM vem justamente daí. É você organizar a informação dentro do modelo. Aquela maquete que você começa a ver lá, vamos usar o Revit de exemplo, por ser o software mais conhecido da maioria que está vendo aqui, aquela maquete que você vê lá dentro do Revit, que você vê que tem uma infinidade de parâmetros, e você ainda pode criar parâmetros. Aquilo ali é um banco de dados. Ele armazena a informação e é como deve ser feito. O que acontece? Quando você tem um modelo, você tem vários softwares capazes de ler aquele modelo, só que cada software lê de uma forma diferente. É igual quando você pega um cilindro, por exemplo, e se você olhar ele numa perspectiva, ele parece que é um paralelepípedo. Se você olhar em outra perspectiva, ele é um círculo. O que os softwares vão fazer é justamente isso. Por exemplo, um software de orçamentação vai olhar para o modelo e ele não vai ver uma maquete 3D nem nada. Ele vai ver números referentes à quantidade e números identificadores referentes a qual composição é cada quantidade daquela. A gente lá para o final vai dar alguns exemplos de como que essa informação é utilizada no modelo, mas o que você tem que basicamente entender é essa parte. Dentro do modelo, existem regras para você armazenar informação. Por exemplo, um exemplo simples de lidar aqui, quando você está trabalhando com a parte de orçamentação, cada item ele recebe um parâmetro chamado nota-chave, por exemplo. Ele serve para identificar o que é aquele item. E isso também é usado daí no cronograma para você poder identificar. E qual que é a utilidade de você ter informação organizada assim? Por exemplo, você pode gerar orçamentos de uma forma extremamente rápida. E quando a gente fala extremamente rápida, é extremamente rápida mesmo. Você importa uma tabela para dentro do software e ele já te passa o bruto do orçamento ali com uma margem de erro bem pequena. E nisso você começa a poder
ter a opção de tomar decisões já baseadas nessas informações de custo, por exemplo, que antes não era tão viável. Você tinha que fazer o projeto, aí você tinha que orçar ele inteiro, e daí, se não batesse no orçamento, você tinha que voltar e editar. Agora não, você modela ele e você já pode ter uma visão grossa do custo que é bem precisa, tá? Por assim dizer. Por que a gente fala visão grossa aqui? Porque não é prática comum do mercado ainda modelar tudo o que faz parte da execução da obra. Por exemplo, ainda não é muito comum modelar o canteiro, por exemplo, modelar cada serviço. E como ainda está engatinhando na maioria das empresas as soluções, a parte de trabalhar com metadados ainda é pequena. O que é um metadado? Quando você modela uma parede, por exemplo, e cria uma camada lá, você cria uma camada de alvenaria. O núcleo da parede de alvenaria tem chapisco, embolso e reboco. Beleza. E daí você cria, assim, pintura PVA. A última camada é pintura PVA. Para a parte da execução, na hora que você for extrair quantitativo, você consegue extrair esses quantitativos. Alvenaria, chapisco, embolso, reboco e pintura PVA. Porém, quando você vai executar, não é só isso que é feito lá. Você tem lixamento de parede, você tem preparo de superfície, você tem a parte da emaciamento de parede, você tem uma série de serviços. E eles podem ser colocados tanto lá dentro, modelado, ou eles podem ser metadados. O que é metadado? Ele é um código adicional, é um parâmetro adicional que tem dentro daquele elemento, que informa que ali existe mais uma informação. Aí o que acontece com metadados? Quanto mais você trabalha com metadados, mais imprecisão você tem. Você perde parte da precisão do seu quantitativo por causa do metadado, porque ele é uma informação derivada. Em alguns casos ele acaba acompanhando certo, mas no geral ele vai perdendo informação. Quanto mais metadado você usa, mais informação você vai perdendo. Só que daí como que você sabe o que tem que ser modelado e o que tem que ser metadado? É aí que começa a entrar o plano de execução BIM, o planejamento de como vai ser feito o projeto. Porque esse planejamento ele vai definir quais são as pessoas envolvidas no projeto, o que é responsabilidade de cada pessoa, como que o modelo vai ser feito, o que vai ser entregue, o que serão os entregáveis do projeto, o que serão os entregáveis de informação, quais vão ser os canais de informação e quais vão ser os níveis de detalhamento. Tipo assim, ele é como se fosse um manualzinho de regra daquele projeto específico. Ele vai ter toda a definição de como aquele projeto deve ser feito. E, basicamente, ele serve como um livro de consulta. Se você está com alguma dúvida do projeto, é nele que você vai suprir. Só que o principal dele é o plano de comunicação. É como que cada ente vai inserir informação, vai extrair informação, vai comunicar informação, em qual momento e de que forma. Só que aí a gente começa a falar do BIM Execution Planner, que é ele que define como que vai ser feito o BIM ali tudo, e todo mundo acaba confundindo com o BIM Mandate. O que é o BIM Mandate? BIM Mandate, quando você vai fazer uma implantação BIM, você começa um processo que ele mapeia a empresa inteira, mapeia os processos, as pessoas e as tecnologias envolvidas, e daí ele estipula como vai ser feito o processo BIM ali. Tipo assim, como que ele vai ser implantado, isso é o BIP, e ao final do BIP, o BIP, que é em português, ele é o plano de implantação BIM, é BIM Implantation Plan? Se não me engano é BIM Implantation Plan. É o plano de implantação BIM. Ao final dele, geralmente é gerado o BIM Mandate, que é como se fosse a bíblia da empresa para BIM ali. Todas as regras de como vai ser utilizado o BIM, quais softwares ela vai usar, como ela vai evoluir, o que ela quer atingir, como é feito, está no BIM Mandate. E o que tem essa confusão tanto entre o BIM Mandate e o BIM Execution Plan? O BIM Execution Plan, só você pensar assim, ele é um pedaço do BIM Mandate, que a hora que você vai iniciar um novo processo, um novo projeto, você destaca uma parte do BIM Mandate e preenche ele para as necessidades específicas daquele projeto. Isso é o BIM Execution Plan. Ele vai ser o plano de como aquele projeto vai ser feito. E por que isso aqui é muito importante? Imagina em empresas de grande porte, você vai começar um empreendimento de várias torres lá. Você vai fazer várias torres. Você vai ter que contratar diferentes empresas, porque
Pode até ser que existam, mas são extremamente poucas. Eu não tenho conhecimento de muitas empresas que trabalham assim, mas, por exemplo, você tem empresas... Dificilmente você vai ter uma empresa estruturada que faz... Você chega lá e compra todos os projetos de uma vez dela, para projetos de grande porte. Geralmente, você contrata cada projeto separado de um fornecedor diferente. Só que esses fornecedores precisam se comunicar, e cada um tem dentro do escritório dele os processos de trabalho dele, que são diferentes. Então, o BIM Execution Planner é justamente isso. Ele vai definir como que cada ente vai se comunicar, para quem que ele vai passar a informação, o que é responsabilidade dele, o que não é. Basicamente, o BIM Execution Planner, quando a empresa decide que vai construir alguma coisa, ele é criado já. E daí, cada vez que ele vai contratar uma pessoa, vai contratar uma parte do projeto, ele acaba sendo um anexo do contrato. Pelo menos seria o correto para manter, tipo assim, permitir a empresa que ela fique protegida para garantir que ela vai ter um serviço de qualidade prestado para o BIM e que ela vai conseguir atender toda a cadeia produtiva daquele projeto, né? Porque você vai ter, por exemplo, quando você começa a trabalhar com BIM, o principal ponto que o pessoal busca é a parte de integração, né? Que é a engenharia integral. Porque você começa a desenvolver todos os projetos ao mesmo tempo, então você ganha tempo no desenvolvimento de projeto. Tipo assim, você reduz o tempo total de projeto, ao mesmo tempo que aumenta o tempo de cada projeto específico. Como assim? Você tem no processo tradicional, você faz a arquitetura, depois você faz a estrutura, depois você faz a hidráulica e a elétrica, geralmente junto em grandes projetos. Então, o que acontece quando você está trabalhando em BIM é que você junta esses profissionais para começarem a trabalhar antes e começar a trabalhar de forma sobreposta. A arquitetura geralmente inicia, faz a concepção e uma modelagem inicial ali, em um LOD baixo. LOD, para quem não conhece, é Level of Detail, que não pode ser confundido com Level of Design. Geralmente, o que você entende por projeto básico, projeto executivo, projeto legal, esse é o Level of Design. A gente está falando de Level of Detail. Level of Detail é o detalhamento da informação dentro do modelo. Por exemplo, você pode ter uma cadeira que ela vai ser só um quadradão lá. Então, o LOD dela é baixo. E aqui a gente não está falando só de geometria. Lembra que dentro do modelo vão outras informações, vão informações de custo, de tempo. Então, por exemplo, você pode ter uma cadeira que ela é um quadradão, mas ela tem um parâmetro lá que define exatamente qual modelo e marca ela é. Então, ela tem um LOD baixo de geometria, mas ela tem um LOD alto de informação. E daí, por exemplo, quando você está trabalhando um projeto simultâneo, você precisa acelerar algumas etapas e retardar outras. O que acontece? Em vez do escritório de arquitetura trabalhar do jeito normal dele, algumas coisas ele vai ter que acelerar para poder suprir para a estrutura, para a hidráulica, para a elétrica e para outros fornecedores, para que eles possam fazer o serviço dele, ao mesmo tempo que outras coisas ele pode ir retardando. Por exemplo, a criação de prancha mesmo, que geralmente é a primeira preocupação na entrega para um cliente, ela acaba sendo, no processo BIM, uma das últimas. Você pode deixar ela mais para o fim, porque você consegue extrair informação do modelo e não da prancha, que é o que interessa. Então, você começa a focar mais ali no modelo e na informação que está nele do que no que vai vir lá na prancha, lá na frente. Que é justamente isso que a gente está tentando explicar aqui. Você tem, no processo normal, aqui é a imagem que acho que a maioria deve conhecer. No processo normal, você tem vários canais de informação, né? Você normalmente perde informação por causa disso. Você tem sempre aquela informação que o engenheiro solicitou para o arquiteto, aí ele recebeu, solucionou o problema dele, mas ele não passou para o empreiteiro, e daí na hora de executar faltou uma informação, e daí você começa a ter uma coisa que boa parte de quem trabalha com construção civil já deve ter passado em algum momento. Quem é novo não passou ainda, mas com certeza vai passar, que é: chega o cliente, encontra um erro na obra ou vê alguma coisa lá que não está do jeito que ele tinha conversado com o arquiteto ou com o engenheiro e fala, ó, isso aqui está errado, isso aqui deu problema. A pessoa que está ali fala, ah, não, mas isso aqui eu falei com fulano e não era para ser assim, era para ser do outro jeito, mudou, não sei o que lá, ele não deve ter informado. Aí fala com o outro cara, ele fala, ah, não, mas eu falei com a outra pessoa. E daí vai um caminhozinho ali até, às vezes, chegar num ponto que ninguém é responsável. O problema, milagrosamente, nasceu do nada, ele apareceu, surgiu divinamente. Enquanto, quando você está trabalhando em BIM, é justamente
você centraliza a informação para isso não acontecer. O que acontece? O arquiteto começa a criar um modelo dele, ele cria aquela informação e armazena no local. Aí aqui vamos começar a ser, como a gente já falou, já veio falando dessa troca de informação e centralização, vamos explicar exatamente como é que isso aqui é feito, por exemplo, no projeto de pequeno porte. O que é um banco de dados? Banco de dados é um local para você armazenar informação. Beleza, a gente entendeu isso. Então, vamos ver uma questão de banco de dados aqui. Vamos pegar o Google Drive e vamos usar ele como banco de dados. Então, iniciou-se um projeto, o responsável pelo projeto, no caso de projetos de pequeno porte, normalmente o cliente não contrata um gestor de projeto. Então, normalmente, quem assume essa função acaba sendo o arquiteto ou o engenheiro, caso ele tenha abordado antes ali. Em geral, vamos pegar como via de regra que o cliente sabe certinho o que ele quer e a primeira coisa que ele vai fazer é um projeto arquitetônico. E ele vai fazer com o arquiteto porque a formação de arquitetura é mais especializada para a criação de projetos arquitetônicos. Por mais que o engenheiro possa fazer projetos arquitetônicos, quem vai ter um melhor resultado vai ser o arquiteto. Então, basicamente, o cliente chega lá, contrata o arquiteto. Em teoria, não é o que acontece no mercado, mas em teoria, o que aconteceria? Esse arquiteto, então, vai pegar e vai montar o BIM Execution Plan. Quer dizer que ele vai criar um documento do zero ali, toda coisa? Não, geralmente ele tem um modelo pré-pronto lá do escritório dele e vai salvar. Aí, digamos que esse é um escritório que trabalha em BIM já no nível bom, sabe como fazer essa troca de comunicação e sabe como fazer essa gestão BIM. Então, ele vai fazer esse projeto, esse BIM Execution Plan. Aí, nesse plano, por exemplo, ele já vai ver com o cliente quem que vai ser contratado para fazer estrutural, o hidráulico, o elétrico, vai preencher ali esses responsáveis, vai preencher, por exemplo, regra de nomenclatura de arquivo, como que cada arquivo tem que ser salvo dentro do servidor. Aí ele vai pegar o servidor dele lá, digamos que ele usa o G Suite, que é o Google Drive pago para a empresa, é bem baratinho, qualquer escritório pode utilizar. Ele utiliza o G Suite. O que ele vai fazer? Ele vai criar uma pasta do cliente lá dentro, vai criar a pasta de organização. Digamos que no BIM Execution Plan dele fala que todo modelo RVT tem que estar dentro de uma pasta, dentro da pasta do cliente, que é para armazenar RVTs. As tabelas de orçamento, as planilhas, tem que estar dentro de uma outra pasta chamada planilhas. E elas têm uma regra de nomenclatura. Ele começa a fazer o serviço dele, gera ali a concepção, os sketches, guarda lá nesse servidor, começa a gerar, depois que o cliente aprova, ele começa a gerar o modelo dele, o projeto dele em si, né? Aquela maquete no Revit lá que todo mundo gosta, né? E agora vão ficar putos que eu chamei de maquete, porque tem que chamar de modelo. Vai gerar o 3D ali com informação já visando a arquitetura e vai armazenar dentro do servidor. E daí ele vai pegar esse servidor e vai compartilhar com os outros prestadores de serviço. Que, em teoria, fazendo um serviço direitinho, vão ler o BIM Execution Plan, vão entender como que cada arquivo deve ser salvo e vão passar a salvar ali. E daí, por exemplo, digamos que está todo mundo trabalhando só com Revit. O que você pode fazer? A partir do momento que você está trabalhando com G Suite, você pode usar, por exemplo, as soluções da Google como o Drive File Stream, que no caso é para o G Suite, ou o Backup and Sync. O que são essas soluções? Basicamente assim, você tem a nuvem lá, ele vai criar um HD falso no seu computador e vai deixar sincronizado o seu computador com a nuvem. Aí, por exemplo, a hora que você abre o seu arquivo lá no Revit, você pode usar a ferramenta Link Revit, aí você escolhe um arquivo. Digamos que você escolheu a arquitetura lá. Então, você vai ficar vendo, enquanto você trabalha na outra disciplina, você está vendo ali o fantasminha da arquitetura. E o arquiteto está lá no escritório dele trabalhando. A hora que ele salva o arquivo dele está sincronizado com a nuvem. Então, o arquivo dele sobe para a nuvem, sobe lá para o G Suite. E, de acordo com o jeito que você configura, geralmente a cada 15 minutos, o G Suite faz a atualização, faz a sincronização do físico com o da nuvem. Então, o computador do engenheiro lá que estava trabalhando recebe aquela sincronização lá e atualiza o arquivo do projeto. Aí é só ele no Revit clicar em recarregar, não dá nem 10 segundos, e pronto, ele tem atualização. Ou seja, você pode trabalhar numa boa no seu computador e ir salvando, e enquanto você está salvando, automaticamente está indo para lá no outro escritório que não precisa ser nem na mesma cidade, ele pode estar até em outro país, e ele vai estar trabalhando simultâneo com você. Basicamente é isso que é banco de dados. É você gerir a informação e juntá-la toda em um mesmo local. E daí agora, tipo assim, essa é a gestão de informação macro. Ela está sendo uma gestão de informação de como você vai tratar o geral, mas e aquela informação micro? O que é informação micro, por exemplo?
vai ser feito, foi contratado para ser feita essa casa e ela vai ser feito o projeto arquitetônico, todos os complementares e mais o cronograma e o orçamento. O cronograma e o orçamento, eles não são modelos, eles não são... Você não vai modelar ele lá, você não vai pegar aquela casa que já foi feita por arquitetônico, foi modelada e vai remodelar ela. Você vai pegar e vai inserir informação ali dentro. E essa informação tem que ser organizada. Por exemplo, eu estou fazendo meu orçamento e vai ter pintura PVA dentro da casa que está sendo construída. Beleza. O cara que está fazendo a orçamentação, ele tem um banco de dados dele lá com as composições de custo dele. Pode ser que ele use Sinap, pode ser que ele use Sinap, pode ser que ele use TCPO, pode ser que ele use uma infinidade de diferentes bancos de dados lá, mas ele tem o próprio dele. Quando ele tem uma pintura PVA, por exemplo, o serviço que você tem que executar na obra, você tem que fazer um preparo de superfície, você tem que fazer um emaciamento, você tem que fazer um lixamento e daí você pinta. Só que, digamos que no banco de dados desse fornecedor, o emaciamento, quando ele faz o emaciamento, já está contabilizando que é feito lixamento de parede. O que isso quer dizer, então? Quer dizer que a informação que vai para dentro do modelo é dessa composição de custo. E daí, dentro do modelo, tem que estar modelado apenas uma camada que é referente a isso, ou apenas um metadado que está sendo extraído. Eu não sei se eu consegui ser muito claro aqui nessa parte. Basicamente, o que você tem que fazer, você tem que ter uma gestão de... Você tem que ter uma troca de informação macro. Assim, o orçamentista vai informar o projetista quais camadas devem existir no modelo, ou então no BIM Execution Plan vai ser passado a autoridade de fazer alterações no modelo para o orçamentista, e daí esse modelo vai ser preparado para trabalhar com aquela tabela de orçamentação. É aqui que a gente começa a ter as grandes dificuldades do BIM, assim, de começar a ter as soluções mais complexas. Para você ter esse nível de comunicação, você tem que ter um nível de organização um pouco maior. E daí começa a surgir a necessidade do BIM Execution Plan. É onde o pessoal geralmente começa a travar em BIM. Porque você começa a fazer o 1, 2 e o 3D, é uma coisa que, tipo assim, ela é interna, você pode fazer sozinho. Você pode fazer até a modelagem sem ter que se comunicar com entes externos. Você se comunica ali dentro do seu escritório, tudo, modela a sua arquitetura toda certinha e entrega a sua arquitetura. Ou então entrega a sua estrutura, seu hidráulico, seu elétrico. Você comunica internamente ali e não tem que ficar solicitando informação de outros escritórios. Agora, quando a gente está falando de orçamentação, de cronograma, aí não tem como. Você tem que fazer solicitações externas. E cada escritório trabalha o orçamento e o cronograma de uma forma diferente. Ele organiza de formas diferentes. Então, essa comunicação tem que ser prevista. Como que vai ser feito esse orçamento, como que vai ser feito esse cronograma, para saber como que vai ser feito esse modelo. E isso tudo é organizado dentro do BIM Execution Plan. Você tem, por exemplo... Você tem grandes construtoras aqui, a gente não pode ficar citando nomes aqui, mas, por exemplo, nós temos contratantes aqui que eles são de grande porte. E daí, por exemplo, a parte de orçamentação dos empreendimentos deles e de planejamento é feita internamente lá. Então, na hora de contratar arquitetura, contratar estrutura elétrica e hidráulica, eles têm que ceder o BIM Execution Plan para esse escritório, tem que falar, ó, você vai seguir essas regras aqui. Sua parede vai ser modelada com esse núcleo, essa camada, essa camada, essa camada, essa camada. Você vai inserir um metadado nos elementos da categoria tal, desse tipo. Ou então ele pode ir até um pouco mais à frente e entregar, por exemplo, falando em Revit, ele pode entregar um arquivo de nota-chave. O que é isso? É uma planilhazinha que tem uma série de códigos e uma série de elementos. E você consegue importar isso dentro do Revit, por exemplo. E daí, na hora que você está criando cada família, você tem um parâmetro chamado nota-chave. Quem tem o Revit aí pode abrir qualquer família que seja do Revit, seja ela de sistema ou criada, você vai ver que existe um parâmetro de sistema chamado nota-chave e ele tem 3 pontinhos no canto. Assim. Na hora que você clica naqueles 3 pontinhos, abre uma lista. Essa lista ela pode ser importada. E daí, por exemplo, os grandes contratantes, eles podem montar essa lista e entregar. Por que isso é... Por que é importante ter esse grau de comunicação, esse grau de planejamento? Que daqui a gente começa a falar já das soluções... Tipo assim, de soluções complexas e robustas para o uso do BIM. Quando você está começando a pesquisar lá, que você vê aqueles videozinhos da obra se construindo, você vê o preço saindo instantâneo, todo mundo fala, não, o orçamento sai na mesma hora e é 100% preciso. Não é exatamente assim. Mas para chegar nesse nível, você precisa ter esse nível de comunicação.
Por quê? Ferramentas, por exemplo, como o Autodesk e o BIM 360, você upa o modelo lá e você consegue criar aplicações para ler o modelo de diferentes formas. Então, você faz ele ler o modelo e extrair as notas-chave e quantidades e já cruzar isso com o custo. Você tem o BSync que serve para a mesma coisa, serve para você armazenar tudo quanto é informação lá e fazer esse cruzamento. E você pode fazer isso de uma forma mais manual, mas ao mesmo tempo automática, através do G Suite, por exemplo. A grande importância de ter esses canais de comunicações é para você desenvolver as soluções realmente complexas. Eu vou dar um exemplo aqui explicando que quem entender o que é, com certeza vai ficar testando e é fácil de fazer. Dá para procurar as partes que eu vou falar aqui, dá para vocês procurarem no YouTube, fazer, e escritórios de arquitetura com certeza vão adorar isso aqui agora. É o seguinte, ó. A gente vai explicar, eu vou explicar agora de uma forma resumida, direta, que vocês podem pegar o que eu estou explicando aqui, olhar uns videozinhos no YouTube e refazer no seu escritório aí, você vai ter uma solução já mais robusta que funciona sem ter que comunicar fora, porque por enquanto é uma solução robusta interna. O que é isso? Eu vou explicar rapidinho como você faz, por exemplo, para ter um memorial descritivo automatizado, que você vai preencher uma vez na sua vida e depois você só vai ter que preencher o que foi item que não existiu antes. Aí, nesse caso, a gente vai fazer isso trabalhando baseado em Revit. Você tem no Revit lá o seu modelo, beleza? Você começou a criar o seu modelo. Aí, agora, o que você vai fazer? Você vai criar um parâmetro de instância e vai chamar ele de memorial descritivo, ou descrição para memorial. Sim, você pode usar parâmetros que já existem lá no Revit. O que eu aconselho é que, geralmente, quando você vai criar soluções diferenciadas que são do seu escritório, que você use parâmetros próprios. Mas se você quiser, você pode criar um parâmetro, utilizar uns do que o Revit já tem. Então, você cria esse parâmetro compartilhado, chamado memorial descritivo, e você cria um outro parâmetro chamado código do memorial. Aí, agora, o que você vai fazer? Você vai pegar uma tabela do Excel, vai salvar esse código e vai colocar toda a descrição dele ali. Você vai colocar o que é esse código. Por exemplo, você criou esse parâmetro, aplicou ele em todas as categorias, tá? Aí agora você está criando um piso novo, você está criando um porcelanato 80 por 80. Da Roca, marca específica lá. Aí você criou que esse porcelanato tem o código de memorial 1. Foi o primeiro item que você criou, ele tem código de memorial 1. Beleza. Você vai lá no arquivo do Excel, cria lá a primeira linhazinha, na primeira célula você põe 1, na segunda célula você escreve toda a descrição que você quer que apareça no memorial, assim. Toda a descrição lá, até uma imagenzinha se você quiser depois, para ter imagem visual. Cada escritório cria memorial descritivo de uma forma diferente. Então você põe ali o que é a descrição que aparece no seu memorial e põe a imagem lá do que é. Beleza? Beleza. Toda vez que você criar um item novo, você vai vir nessa sua tabela do Excel, vai criar uma nova linha, vai pôr o código e vai pôr a descrição dele. Vai pôr o código, vai pôr a descrição dele. Vai pôr o código, vai pôr a descrição dele. Beleza. E você pega esses códigos e deixa no seu template lá. Você deixa alimentado no seu template já esse parâmetro. Depois que você tiver feito isso umas 3, 4 vezes, tiver feito uns 3, 4 projetos assim, você vai ter uma tabela bem grandinha nessa no Excel. Aí agora, o que você vai fazer? Você vai criar uma nova aba no Excel e você vai colocar assim, você vai colocar uma regrazinha de PROC-V, vocês pesquisem aí como que funciona PROC-V, mas basicamente é um item de busca. Ele vai buscar, assim, ele vai pegar a primeira linha que você vai começar a importar agora, uma primeira linha zerada, vai olhar para ela e vai procurar naquela tabela que a gente fez, que está em outra aba, onde que o código está igual. Quando o código estiver igual, ele vai copiar para uma terceira aba. Beleza. O que isso está fazendo? Quer dizer que toda vez que você fizer no Revit, você vai ter a sua tabelinha lá, que filtra esse parâmetro memorial. Aí ele vai filtrar todos os parâmetros, tipo assim, todos os códigos de memorial que apareceram no seu projeto. Você vai exportar isso como um TXTzinho, você vai dar Ctrl+C nesse TXT, vai lá no Excel na sua primeira coluna onde você criou a regra de PROC-V, vai dar Ctrl+V, vai deixar ele fazer o PROC-V. Na terceira aba, o que ele vai ter feito? Ele vai ter procurado o código que estava no Revit, olhado no seu banco de dados ali, seu banco de dados de memorial,
e vai ter copiado para uma terceira aba. Isso quer dizer que na terceira aba estão todos os itens que existem no seu modelo do Revit. Está tudo lá, tipo assim, a descrição dele e a imagenzinha. E agora, o que você pode fazer? Você pode ir no Word, preparar o modelo do seu documento e usar mala direta ou link Word Excel e fazer ele ler essa terceira aba do Excel e ir montando o seu memorial. Aí, tipo assim, por que é importante você ter um fluxo de informação correto? Esse seu banco de dados agora que você tem, ele tem que estar sempre organizado, ele tem que estar sempre certinho, com os códigos certos e a descrição correta. A tabela que vem do Excel tem que vir sempre no mesmo padrão. Por exemplo, se você mudar lá que a primeira coluna passou a ser a segunda ou a terceira, por assim, e assim por diante, e começar a exportar lá para o seu Excel, não vai funcionar porque o seu PROC-V procura uma célula específica. Então, a ordenação tem que ser igual. Então, tipo assim, a regra para você fazer tem que ser sempre igual para você não poder perder informação. E mais importante que isso você tem que ter regras de como que você mexe no banco de dados, porque se você for começando a bagunçar ele, numa solução automatizada, quer dizer que aquele problema vai ser sempre atacado. Então, o seu serviço no final sempre vai ter aquele problema, porque foi bagunçado o seu banco de dados. Tipo assim, esse exemplo simples que a gente está mostrando aqui, que para os escritórios que forem colocar aí, vão ver que, tipo assim, se você fizer isso aqui direito, eu estou te falando que você vai fazer o seu memorial descritivo de agora em diante, você terminou de fazer seu modelo, seu memorial está pronto. Tipo assim, em questão de, deve dar 5 segundos, 6 segundos, o tempo de você exportar do Revit, da Ctrl+C e da Ctrl+V lá e mandar o PROC-V funcionar. Esse é o tempo de você fazer um memorial descritivo. Tudo isso por quê? Porque você organizou a informação como ia ser feito. Nesse caso, focando em memorial. O restante do projeto é exatamente assim. A informação ela é organizada e criado um processo para que você possa chegar no resultado. Então, o que a gente tem para falar aqui de fluxo de informação é justamente isso que foi passado aqui. E o que é? Você tem que ter regras de como que você comunica. Você tem que ter um local onde a informação é armazenada. Você tem que ter um manual para poder tirar dúvidas, que no caso é o BIM Execution Plan, de como que a informação tem que ser inserida ali. E você tem que ter, tipo assim, informação de qualidade sendo inserida. Vamos pegar esse exemplo do memorial. Imagina que você mandou fazer esse memorial e daí você estava com preguiça, mandou um estagiário que é do primeiro semestre lá de engenharia ambiental, por exemplo. Nada contra nenhum curso, mas é que engenharia ambiental geralmente não tem muito de parte de fazer memorial descritivo de obra, né? Então, tipo assim, provavelmente ele vai fazer essa base de dados com uma série de erros. E se você tem uma base de dados com informação de baixa qualidade, ela vai te causar mais prejuízo do que ganho. Então, tipo assim, é basicamente isso que a gente tem que falar. Você tem que se preocupar com a informação, preocupar onde você vai armazenar, criar os canais de comunicação e criar o local de onde vai ser tirado dúvidas. O que vai reger as regras de como essa comunicação vai ser feita. E daí, tipo assim, a gente falou tudo aqui e a gente acabou não falando de uma pessoa extremamente importante, porque é justamente para entender que, tipo assim, atualmente tem uma confusão muito grande sobre o que é o BIM Manager. O pessoal geralmente confunde com o gestor de projetos. Não, o BIM Manager é o cara que vai garantir que essa comunicação possa ser feita de forma tranquila. Não que ele vai gerir a comunicação. Ele vai garantir que os canais de comunicação para BIM estejam lá e estejam ok. E que as dúvidas de como a informação é inserida e retirada do modelo serão sanadas. Essa é a função do BIM Manager. Ele é, de forma um pouco bruta, mas simplificada para todo mundo poder entender, ele é um gestor de tecnologia para BIM. Ele não é o cara que vai mandar no projeto inteiro e vai fazer tudo. E o importante de entender isso é que quando você quer trabalhar com BIM, não quer dizer que todo mundo tem que ser BIM Manager. Você pode ser projetista e entender pouco de BIM. Como se você tem que entender da ferramenta que você usa e dos canais de informação para saber como vão ser feitos os entregáveis do seu projeto. Mas você não precisa ter uma formação de BIM para entender como que funciona a parte tecnológica do negócio e a parte de processos. Tipo assim, para entender o BIM, né, o Build Information Model, então, é só você entender os 3 pilares do BIM, que são pessoas, tecnologia e processos,
e entender isso baseado na ótica de aplicação da teoria de banco de dados. O que quer dizer? Você tem pessoas são entes que geram informação. Essa informação tem que ser armazenada de forma correta através de processos, ou seja, as pessoas criam informação e utilizam processos para guardar a informação. Guardar onde? Na tecnologia, nos servidores, nos bancos de dados, e para gerir essa informação através da tecnologia. Então, tipo assim, esses são os 3 pilares e essa é a relação entre eles. E você pode ter um projeto de péssima qualidade feito em BIM e um projeto de ótima qualidade feito em CAD, porque o que interessa, no final das contas, são as pessoas. O centro do BIM, que todo mundo geralmente foca em tecnologia, a tecnologia é o de menos. Quem realmente te dá ganho são as pessoas. Porque tecnologia sozinha é incapaz de gerir informação, ela é incapaz de criar informação. Ela consegue transformar, gerir e capturar a informação, mas ela é incapaz ainda de criar. A inteligência artificial não chegou no nível de criar informações, pelo menos não de qualidade. Então é isso aí. Show de bola, hein? Show de bola, pô. Muito bom mesmo. De alguma forma, esse finalzinho, essa enxugada que você deu de focar em dados, pessoas e tecnologia, achei show de bola. Porra. Palestrona, mano. Parabéns. Esse é justo o final de novo aí, cara, que eu ri, não sei o que lá. Oi? Não, tipo assim, tá de boa aí, vocês conseguem ou vocês querem que eu, no final... É porque eu acabei rindo no final e... Ah, você que sabe, pô, você que sabe. É, No finalzinho você deu essa risada, foi foda mesmo. Dá pra você tentar dar uma finalizada aí de novo, de boa. É que eu notei que, tipo assim, tava acabando meio que enrolando, tava... Tem mais slide? Eu nem tem mais slide que isso? Não, esse aqui era o último. Ah, não, então demorou, você que sabe. Se você quiser fazer Eu deveria ter feito um de agradecimento e tchau, acabei esquecendo, cara. Talvez de contatos, se você quiser também. Bom, tá, eu vou só dar uma recapituladazinha aqui. Bom, pessoal, então, o que a gente tinha para apresentar aqui sobre gestão de fluxo de informação era justamente isso. Deixar claro para todo mundo como que ela é feita no BIM, né? É claro que existem os meandros ali de, tipo assim, coisas mais específicas. Quem tiver interesse, quiser entrar em contato com a gente ou através do pessoal do Smart Building. Cara, foi mal, eu vou pegar... É Smart Building ou Building Smart, cara? É que eu sempre me confundo, porque Smart Building. Smart Building, beleza. É que existe o Building Smart, que é o que faz a documentação de IFC. Aí eu sempre confundo os dois. Ah, entendi. Tanto que na vez que a gente teve a live lá, eu acabei falando na parte de interoperabilidade BIM, eu acabei falando de Smart Building. Beleza. De boa. Bom, pessoal, então o que a gente tinha para passar era justamente isso, era explicar os canais de comunicação e você ter uma visão um pouco externa, assim. Eu sei que provavelmente quem veio ver essa palestra esperava ver ali modelo, Revit, a gente abrir aqui, mostrar ele, 3D e tudo mais, e propositalmente eu peguei e não coloquei nada do modelo para poder mostrar que, tipo assim, a gestão de informação, ela não é algo só do BIM. Na verdade, essa é uma parte que é mais... Quem quer aprofundar nisso, entender isso, é mais da parte de gestão de projetos, né? Você pode procurar nas áreas de GP aí que você vai encontrar bastante conteúdo. E o importante é focar, tipo assim, entender os 3 pilares do BIM, e entender que a informação só é válida se você tem um profissional válido ali gerando ela com qualidade. Quem quiser sanar dúvidas maiores ou quiser entrar em contato com a gente, é só entrar em contato através do pessoal do Smart Building ou diretamente com a gente. Nós estamos aí para ajudar, né, a criação do Office BIM foi justamente para poder propagar o BIM na região centro-oeste e mais para frente no Brasil, né, e poder auxiliar os escritórios, seja de pequeno até grande porte, né, para poder entender. Tipo assim, a gente trabalha justamente com a ideia de autonomia colaborativa e de troca de informação. Então, quem tiver interesse, quiser saber mais, quiser aprofundar um pouco mais, discutir o assunto, eu estou livre aí para receber e-mail, entrar em comunicação direta, da forma que vocês quiserem. Muito obrigado e a gente encerra por aqui. E os contatos aí do Henrique, né? Pode pedir para a gente que a gente passe aí o e-mail, o WhatsApp também, quem tiver querer um contato com ele aí. Eu queria agradecer ao Henrique, que foi uma palestra e tanto. Abriu o olho, eu acho muito interessante esse negócio de você trazer o que realmente importa, né?
não trazer essa parte meio gráfica, meio modelagem, é de extrema importância isso. Gustavão está aí também, queria agradecer também a presença dele, e de todo mundo que tá aí no evento, né? Gustavão, quer botar alguma coisa aí, conversar um pouquinho? Não sei se o Gustavo está on. Reforçar o agradecimento aí para o Henrique. Agradecer aí você que esteve presente, né, nessa palestra, com esse excelentíssimo conteúdo que o Henrique proporcionou. Reforçar também a nossa disponibilidade aí para qualquer dúvida, contato. Se quiser fazer contato com a Smart Building, a gente vai estar falando com o Henrique também, vai respondendo dentro do possível, aí via e-mail, via Instagram, o que for. E aproveitem, terão mais palestras aí nos próximos dias. Isso aí. Valeu, pessoal. E é isso aí. Segue a gente, compartilha. Se você souber de alguém aí que está precisando de um conteúdo desse, está precisando melhorar seu conhecimento, manda. E se tiver alguma dúvida, novamente, pode conversar com a gente faz um contato aí com o Henrique. Valeu? Obrigadão. E é isso aí. Valeu, pessoal. Valeu.